Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMEcast, o primeiro e único podcast do setor médico hospitalar brasileiro. Hoje é um episódio especial, eu te explico por quê. A cada X convidados eu faço questão de pegar um assunto que está sempre em pauta, um assunto que sempre é discutido aqui, mas às vezes de maneira superficial e que tem uma dificuldade extra para você que está assistindo e não domina o setor ou não domina o segmento de entender. E algo que sempre é debatido aqui é a questão de retenção de faturamento, da questão da interoperabilidade, a dificuldade que se tem hoje, né, de cotação de portais. Enfim, essa ineficiência toda, ela sempre cai numa questão única: como melhorar esses processos, como diminuir as rupturas, como melhorar uma retenção de faturamento. E a gente às vezes fala aqui de Customer Service, de CSC. Será que você sabe o que é isso? Então eu fiz um parêntese na agenda de convidados externos e fiz questão de chamar hoje o nosso gerente de Centro de Serviços Compartilhados na LogMed, que é o Rodolfo Amaral, para explicar exatamente o que é a LogMed e mais precisamente o que ele e o departamento dele faz hoje para melhorar isso que todo convidado que passa aqui fala. Rodolfo, bem-vindo ao PMcast. Prazer estar aqui, Danilo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, nesse OPME Cast, que a gente vê que cresce a cada dia, né? Cada dia está mais famoso. Vários clientes que a gente tem relatam, né, que se aprofundam no tema através da plataforma e ver quanta gente gabaritada já passou por aqui. Então, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Rodolfo, exatamente isso. O legal aqui é que a mesa é aberta. Às vezes a gente recebe aqui pessoas que nem são clientes da LogMed, às vezes estão com o concorrente, mas o importante é a discussão. E hoje aqui, mais do que gerente de serviços compartilhados da LogMed, você é um convidado. Então a nossa relação aqui é realmente de apresentador e entrevistado para trazer algo. Por que eu te trouxe aqui? Muita gente tem dúvida. O que é o CSC? O que é um centro de serviços compartilhados hospitalar? O que vocês fazem? Porque aqui eu tenho que respeitar uma agenda de 1 hora de papo, tenho que falar de outras coisas. Então, a gente fala muito desse assunto, mas a gente nunca aprofunda. Então, a gente queria começar, Rodolfo. Primeiro, me explica um pouquinho quem é você, há quanto tempo você está na LogMed, como que você foi parar no Centro de Serviços Compartilhados. Legal, Danilo, bacana a oportunidade. Bom, eu comecei, na verdade, eu tenho uma história que meu primeiro nascimento, como a maioria das pessoas, foi dentro de um hospital, mas o nascimento da minha carreira também foi dentro de um hospital. Então, meu primeiro emprego foi dentro de um hospital. Então, eu tenho quase 25 anos de carreira na área hospitalar, na área de medical device. Então, eu tive a oportunidade dentro desses 25 anos de estar dentro de um hospital, como TI, minha formação é em TI, mas eu sempre trabalhei muito em processo dentro de hospital, então eu tive a oportunidade de conhecer muito profundamente como que o hospital trabalha, tanto no front, né, no atendimento aos clientes, quanto também no back-office. E aí eu migrei para uma área mais administrativa dentro do hospital, com relacionamento com convênio, cuidava de estratégias de unidade de negócio, receita, custo. E aí, depois desse quase 20 anos nesse período, né, dentro de hospital, surgiu a oportunidade da LogMed, né, da gente ingressar principalmente nesse projeto do CSC, e foi uma bela oportunidade que eu tive de conhecer o outro lado, né, do fabricante de produto hospitalar, de OPME, e ver como a gente tem uma relação muito próxima e, ao mesmo tempo, muito distante, né? Um depende muito do outro, não só hospital e fabricante, como os convênios também, mas talvez a gente não tenha essa proximidade. Então, para mim, para minha carreira, está sendo espetacular conhecer um pouquinho de todos os lados, né? Quanto tempo já? Quase 25 anos, Aí de Danilo. LogMed. De LogMed, 5 anos. Vai E de fazer 5 CSC anos. 3. 3 anos. Maravilha. Rodolfo, acho que muito interessante. O profissional que tem experiência no hospital, ele agrega muito na visão, né, de uma cadeia que muitas vezes não tem essa empatia ou essa visibilidade do todo. Qual para você foi o maior choque quando você bem disse, vim para o outro lado e conheci uma outra realidade? Qual foi o maior choque assim de realidades que você sentiu? Legal. Acho que o maior choque, Danilo, quando a gente vai para o lado do fabricante, é o quão complexo também é os processos de entrega de produtos de OPME, de medical device, como é complexo essa gestão, né? E tão burocrático também. Porque quando a gente está do lado do hospital,
Hospital é um setor muito complexo, né? A gente costumava dizer que hospital é onde a gente tem mais número de clientes, né? Normalmente, by the book, assim, quem é o cliente? É quem paga a conta. Mas no hospital você tem o médico que é cliente, você tem o paciente que é cliente, você tem o convênio que é cliente. Às vezes, dependendo, até o familiar é um cliente. Então, tudo depende de muita coisa. Quando você migra e começa a olhar o lado do fabricante, é tão complexo quanto. Então, acho que o maior choque para quem está no hospital e, de repente, não vive essa vida é achar que, poxa, para o distribuidor ou para o É fabricante, fácil chegar o produto a aqui. vida é mole, exatamente. E não é. A gente tem toda uma gestão, tem que ter todo um profissionalismo para chegar o produto correto, na quantidade correta. Os 5 certos de hospital também são aplicados na distribuição e na Uhum. fabricação de produtos. Então, eu acho que, pelo menos para mim, esse choque de realidade foi interessante. Foi um choque, mas positivo. Falei, caramba, realmente precisa ter um profissionalismo. Não é tão fácil como talvez muitas pessoas achavam que era. Rodolfo, eu vou dar um grande overview do porquê o CSC existe na LogMed e eu vou deixar você falar. Eu acho que com a máfia das próteses que aconteceu anos atrás, abriu uma nova gestão no mercado PME, que foi a discussão da venda direta. E logo depois a questão das margens, que foram reduzindo cada vez mais, o convênio tomando o poder na cadeia de precificar, empacotar, e toda a cadeia tendo que se adaptar num range de preços menor do que estava acostumado a trabalhar. E aí levantou a tese da venda direta. Como eu vou direto, às vezes em algumas linhas específicas, algumas regiões específicas, eu não posso mais ter um distribuidor. E aí surgiram algumas demandas. Primeiro, a geração de demanda por parte da indústria. Ela traz para ela essa responsabilidade da demanda. Só que também traz a responsabilidade da logística, do back-office, do faturamento, da inadimplência, etc. Num primeiro momento, a venda direta onde deu certo traz uma complexidade logística, que foi o primeiro boom da LogMed. Como entregar urgência, como entregar com rapidez, com customização, como entregar paciente a paciente. Só que houve um terceiro momento, que foi o momento do back-office. Tudo bem, agora que eu atendo direto, eu trouxe uma complexidade administrativa para dentro da empresa que eu não tinha antes. O meu sell-in está pulverizado, não existe mais sell-in, agora é sell-out para todo mundo. E aí você tem gargalo na cotação, gargalo no pós-cirúrgico, gargalo no faturamento, e aí surge o CSC LogMed há 3 anos atrás e surge o Rodolfo como gestor desse departamento na LogMed. Pegando meu gancho, Rodolfo, o que é um CSC do ponto de vista que a gente montou? Quais são os principais serviços que hoje a gente oferece? Qual é o tamanho desse CSC? Depois a gente fala do momento e do futuro. Legal. Bom, Danilo, acho que esse overview ele é fundamental. Na verdade, assim, quando a indústria resolve ir para a venda direta, ela, muito, obviamente que não é uma regra, mas alguns players esqueceram de alguns passos, né? Então, o que o distribuidor já fazia muito bem, que é uma parte relacional, uma parte ali de processos para fazer essa venda, o fabricante, de repente, não tinha isso muito maduro dentro de casa. Não conhecia o mercado. Não conhecia o mercado. Então ele achava que ia continuar emitindo uma nota e a meta do mês dele já ia ser batida. E muito pelo contrário. Então o nosso CSC veio para poder fazer essa gestão end-to-end do processo. Então hoje dentro do CSC a gente tem uma área de Customer Service, que é literalmente a gente começa na captação da demanda através de uma cotação pré ou através de um pedido de cirurgia. Então, nosso time ele consegue se relacionar com os players de mercado, ou com o hospital, ou com o próprio vendedor do fabricante, ou com o convênio, para garantir que aquela cotação vai ser respondida, para garantir que aquele pedido vai ser entregue. Então, a gente chama essa fase de pré-cirúrgico, né? Ou seja, a gente garante que uma cirurgia vai acontecer bem. Depois aí tem toda a parte logística de entrega de materiais, né, que a gente tem isso incorporado dentro da LogMed, e a gente começa a partir daí o processo de pós-cirúrgico, que aí é onde a gente começa a coletar os artefatos da cirurgia, como um gasto de sala, uma descrição cirúrgica, vai ver se está aberto no portal, se não está aberto no portal, qual é o tipo de qualidade dessa documentação. A gente vai buscar responder esses pós-cirúrgicos o quanto antes, porque tempo, literalmente, vai ser desfecho positivo no final. E aí seguir com a parte de autorização, emissão de nota fiscal de venda, envio dessa nota fiscal para o hospital, até literalmente a gente fechar o ciclo.
que aí é onde a gente espera que no final não tenha nenhum tipo de inconsistência. Então, o nosso CC, através do Customer Service, entrega o end-to-end da cirurgia. Um outro setor que a gente tem dentro do CSC é o nosso setor de consignados, que a gente faz as auditorias de consignados para aqueles clientes que possuem um consignado dentro do hospital. Isso é um setor para a gente fundamental, porque além de a gente conhecer o not found do cliente, a gente não só aponta o que faltou, a gente aponta por que faltou, desde quando está faltando, se teve um repasse de material de um paciente para outro, enfim. A gente até brinca que tive a mudar o nosso nome de CSC para CSI, né? Porque é literalmente um É uma serviço de investigação, investigação, exatamente. exatamente. Então, e esse setor de consignado consegue retroalimentar tanto o cliente quanto o nosso customer service para a gente poder realmente começar o processo de pós-cirúrgico. Então, hoje o CSC ele é bem completo e a gente consegue entregar para os clientes o ciclo de vida total de uma cirurgia. São quantas pessoas hoje, Rodolfo? Hoje, no total, a gente tem cerca de 60 pessoas, né, diretamente ligadas à LogMed. Então, é uma área que cresceu muito, né, nos 3, 4 anos que a gente tem o CSC. E a ideia é que a gente realmente amadureça isso e cada dia a gente aprende mais. Quanto mais cliente contrata a gente, mais a gente aprende com um cliente ou com outro. Porque os processos são diferentes. São diferentes. Então, a gente atender uma linha para o cliente A é completamente de atender uma mesma linha para o cliente B, porque são estratégias distintas, são pensares diferentes. Então, a gente precisa, de fato, conhecer o modus operandi do cliente e do hospital que ele está atendendo. Porque se vai atender um hospital de carteira C e B, a gente vai trabalhar de uma forma. Você vai atender um hospital de uma carteira mais A, é uma outra forma. Então, aí tem portal no meio, aí tem hospitais que fazem de forma um pouco mais digital, tem hospitais que ainda são muito manuais. Então, a gente precisa entender cada particularidade e aí onde a LogMed consegue navegar muito bem, porque a gente tem no nosso DNA a personalização dos nossos serviços. Então, a gente consegue entender o que o cliente precisa e trazer para dentro de casa e personalizar essas entregas. Falando de momento atual, né, Rodolfo? Eu até recentemente estava conversando com uma pessoa sobre isso, de que o grande. Hoje, para nós, é até uma oportunidade, uma solução, mas pode se tornar um problema que por um setor onde carece muitas vezes de integração e automação, o crescimento, não, o conhecimento se torna empírico. Então, o CSC, no dia a dia da tocada, conhece as pessoas, conhece os clientes e fica muito empírico. Aquele hospital responde dessa forma, aquela pessoa trabalha desse jeito, aquele comprador gosta que eu mande dessa forma, aquele vendedor me liga de tal jeito. E esse conhecimento empírico, ele precisa ser de alguma forma documentado, precisa ser de alguma forma reproduzido para processos mais robustos, para sistemas mais integrados. E hoje não é segredo para ninguém que um departamento que tem 60 pessoas, exatamente uma parcela disso é por conta da falta de interoperabilidade. Então, dá uma visão, por exemplo, de hoje, de um operador do Customer Service, quando ele chega às 8 da manhã para trabalhar, como que ele lida com essas ineficiências? Ele tem que entrar em diversos portais, ele tem que brigar ali pela senha para acessar o portal, ele tem que fazer um pente fino, e tudo isso às vezes é na mão, de forma manual. Existem integrações, mas que ainda estão muito aquém do que a gente entende como um mercado integrado e automatizado. Dá um pouco mais de informação para quem nos assiste e não entendeu nada do que eu falei aqui. Hoje um dos grandes desafios do nosso CC, Danilo, é justamente documentar o conhecimento, né? Porque ele é muito... as entradas do processo são diversas, né? Eu até costumo dizer que quando a gente está lá no by the book, na faculdade, aprendendo sobre o processo, o professor sempre fala assim para você, entra a matéria-prima, processo e sai o produto. Na área da saúde, isso não tem a menor aderência, porque a entrada é diversa, o processamento, cada um tem a sua forma de fazer, as saídas também são diversas. Então, a gente precisa entender a particularidade. Então, o dia a dia do nosso time é literalmente chegar... de manhã eu vou tratar algum determinado convênio, eu vou ter um portal. Se eu for tratar um outro convênio, eu vou ter um outro portal. Se eu for tratar uma especialidade que a gente está entregando, uma linha, uma BU de um produto, eu vou fazer de tal forma. Então, assim, ele tem que virar chavinhas na cabeça dele algumas vezes no dia. E isso
como tudo é manual e a gente um dos outros desafios é a gente digitalizar tudo isso, a gente tem que garantir que ele vire essa chavinha com qualidade, sem a gente perder nenhum tipo de informação, sem a gente deixar nenhum processo para trás. E a gente trabalha muito forte nisso, né? Nos processos, nas tecnologias que a gente adota para garantir que, mesmo sendo manual, que a gente faça um manual de excelência. Porque senão, literalmente, é uma cotação que você vai perder. Isso pode mudar a vida de um cliente, de um paciente. É um pós-cirúrgico que eu não fiz. E todo o sistema hoje está construído para que prazos sejam perdidos. Então, a gente precisa estar muito atento com isso. Então, a gente tem que tirar, né, aqueles dificultadores do meio do processo para garantir que a gente chegou até o final o mais liso possível. Nossa, você falou uma frase muito interessante, que o sistema está construído para que prazos sejam perdidos. É isso mesmo, porque existe um interesse para que os prazos sejam perdidos. Quanto mais ineficiência tiver, maior a retenção de faturamento, maior o ciclo, né, de faturamento de um procedimento. E além disso, né, Rodolfo, quando você fala dos portais, então o operador ele chega, ele tem que acessar um ou dois portais, um ou dois convênios para fazer o trabalho. E tem também uma parcela significativa que ainda chega por e-mail. E dentro do e-mail, às vezes ainda chega num anexo escrito à mão. Perfeito. Quantos por... A gente está falando o quê? De hoje com uns 40 portais no mercado, 2 ou 3 com market share bem grande. Aliás, o pessoal da Imparte já teve aqui, é um dos portais também parceiro, mas ainda tem uma grande cauda longa que vem por e-mail, é isso? É isso mesmo, Danilo. A gente tem esses grandes players no mercado, mas dependendo para quem você está prestando esse serviço, para qual hospital, qual rede hospitalar esse nosso cliente está prestando essa venda, vai vir por e-mail, vai vir pelo WhatsApp. Muitas vezes, mesmo usando um portal, não é porque ele usa um portal que a qualidade da informação está estruturada. Então, muitas vezes você tem um campo que ele tinha que digitar o código do produto, mas ele prefere anexar um pedido médico ou uma guia X da solicitação da cirurgia. Então, a gente precisa ter skill dentro de casa para ler tudo isso, interpretar, traduzir e devolver de forma estruturada. Então, a gente faz hoje na mão toda essa questão de captação de informação, auditoria da informação, estruturação e devolução para o hospital. Então, esse é um grande trabalho que é manual, né? E então a gente precisa, de alguma maneira, que o nosso colaborador esteja treinado para entender esses fluxos, né? E uma das estratégias que a gente adota, Danilo, a gente tem muita gente no nosso time que trabalhou em hospital. Porque você explicar para um colaborador novo, não que isso seja uma regra, né? Sim. Mas a maioria dos colaboradores que a gente tem foram formados em hospital. Por quê? Explicar para uma pessoa de uma indústria aeronáutica o que é um PME, o que é uma glosa, é muito mais trabalhoso do que alguém que já está vivendo isso no dia a dia. A gente vai explicar as rotinas, mas isso pelo menos já está superado. Então, a gente precisa entender como o hospital funciona, como o hospital pensa para a gente dar a devolutiva correta com o menor esforço possível. E você falou algo interessante, né? Que ainda existe essa questão do conhecimento ser empírico, de alguns processos serem extremamente manuais, mas também já existe iniciativas e integrações sendo feitas. Como é que você vê? Qual que é o momento onde você vê a maior oportunidade de integração, de automatização, para diminuir, obviamente, chance de erro e aumentar a produtividade? O que deve acontecer nos próximos meses ou anos para que isso melhore? A gente tem percebido, Danilo, que no mercado, assim, pelo menos quem está do lado de cá, igual a LogMed está, a gente está ficando saturado de colocar pessoas para trabalhar, né? Então, a gente tem percebido um movimento de integração com esses portais, tanto na integração na fase pré quanto na fase pós, porque hoje, e a gente vai entrar um pouco nesse tema, provavelmente, hoje o problema do mercado de saúde está no pós, está no represamento de faturamento, está no pending que só aumenta cada mês. Então, você precisa ter visão, você precisa ter informação de qualidade para poder negociar isso com teus clientes, para negociar isso com teus hospitais. Então, a gente tem que ter esse avanço rápido nessas integrações, nessas fases do processo. Porque senão, ainda tudo manual, você, além de ser mais moroso, você pode influenciar na qualidade, né? Então, você pode tomar uma decisão errada ou passar para o teu cliente algo que não é uma verdade. Ele pode tomar uma decisão em cima disso. E hoje a LogMed tem um papel fundamental nesse processo, que muitos clientes
se apoiam na LogMed para poder tomar uma decisão, para poder ir atrás de um convênio, para poder sentar na mesa de negociação com o hospital. Então, a gente consegue fornecer informação de qualidade para que ele consiga tomar essas decisões. Só que a gente precisa ter essas informações, às vezes, mais rápido, né? Porque senão a gente perde muito tempo em estruturar isso e dar visão, e acho que essas integrações elas são fundamentais para a gente superar um pouquinho. Atividades são muito repetitivas, que de repente a gente poderia fazer ali um bid, alguma cotação um pouco mais rápido e focar a energia naquilo que hoje realmente é a dor no mercado. Interessante o que você falou, Rodolfo. Tem a parte de tecnologia que envolve automação, integração. Isso que a gente nem está falando de IA ainda, que pode potencializar tudo isso com padrões mais rápidos, com uma forma de análise, inclusive, de diferentes processos de forma muito mais rápida. E a gente está avaliando tudo isso. Mas tem um ponto que é o que você falou. A tecnologia é meio, não é fim. O fim é uma cadeia mais sustentável. E hoje você vive de perto a retenção de faturamento, que infelizmente em 2025 me parece que começou assim tão grave quanto 2024, uma retenção maior do que a média em janeiro, em fevereiro sem grandes melhorias. Como que você está enxergando agora como um gestor de mercado que vive isso o dia a dia? O que tem melhorado e o que tem piorado nessa relação de retenção de faturamento entre indústria e hospital e convênio? Legal, Danilo. Acho que para a gente entender um pouquinho dos motivos, dos motivadores desse problema, a gente precisa entender o que influencia nisso, né? Então, hoje a gente tem grandes temas que tocam o mercado, principalmente o OPME, que é questões de fraude, né? Questões de judicialização. Então, há algumas estimativas que dizem que em 2024 a gente teve quase 35 bilhões de impacto na saúde suplementar mediante a fraudes. E quando a gente fala de fraude, metade desse valor não há má fé. As estimativas mostram isso, ou seja, a gente pensa que fraude é alguém tentando, né, burlar o Sim, sistema, fazer uma algo mega errado. fraude. É E nada. na verdade a questão do desperdício é considerado uma fraude, pedir mais exames do que o normal. Pedir 2 notinhas de reembolso. Aí isso é uma fraude pesada, né? Mas quando a gente olha também a questão dos desperdícios, esse é considerado como fraude. Então tem um Entendi. número que mais ou menos Desperdício entra em fraude? entra em fraude. Tem um número que é estimado de quase 20% de uma conta hospitalar é referente a processos que não precisavam existir, que foram pedidos, mas sem necessidade. Gravíssimo. E não necessariamente que tenha má fé. Quase metade dos exames laboratórios que são solicitados no Brasil são exames excedentes. Hoje num PA, qualquer virose que você tenha, você sai com exame de sangue, soro e talvez até um exame de imagem. Exatamente. E isso para o hospital também é ruim. É ruim para a operadora, que tem que pagar. Aham. É ruim para o hospital, porque esse modelo Fee for Service ele já está caindo em desuso, por mais que ainda é amplamente usado. Mas muitos dos hospitais já têm um pacote de atendimento de emergência, já tem um pacote de uma cirurgia A. Então, quando você empacota esse tipo de situação, a tua margem para fazer um exame de imagem, a tua margem para fazer um exame de laboratório é mínima. Então, o hospital também não quer fazer para sobrar margem para fazer outras coisas, né? Então, tudo está muito curto. Então, esses fatores, eles contribuem para que falte o dinheiro, ou no mínimo o dinheiro não seja repassado com a velocidade que deveria. E aí, quando a gente percebe esse movimento, isso tá muito intimamente ligado, Danilo, ao nível de informatização do país. E eu não estou falando só do mercado de saúde, Sim. mas principalmente no mercado de saúde. Quando a gente compara esses números com os Estados Unidos e Europa, basicamente é a metade dos valores de fraude e de judicialização. Então, porque lá os sistemas são mais informatizados, a gente consegue, as operadoras conseguem auditar a pertinência de um procedimento com muito mais velocidade do que hoje em dia. Obviamente que existem as exceções às regras. Quando a gente pega grandes centros, grandes polos como o Rio e São Paulo, a gente tem uma maturidade muito maior. Mas o Brasil é um país, né, enorme. Então, ainda existe muita gente fazendo auditoria na mão, vendo pertinência. Então, facilita um pouco esses processos. Aí tá um lugar onde que acho que a IA vai mudar radicalmente. Eu já estive reunido com algumas pessoas que estão do outro lado. Seguradoras, corretoras, convênio. E o nível de tecnologia que eles estão implementando para encontrar não só a fraude depois que ela acontece, mas prevenir fraudes é enorme. Então, exemplos.
Você, Rodolfo, você costuma utilizar seu convênio com exames pertinentes ao coração. E você vai relatando ao longo dos anos exames cada vez mais frequentes em relação à saúde do coração, e ali está anotado que você tem, às vezes, um vício ruim. Opa, o Rodolfo é uma pessoa que daqui 10 anos vai me dar um problema, porque no meu banco de dados mostra que quem tem esse hábito infarta daqui 10 anos. Então, a operadora de saúde vai ter muita informação, o que é ruim até às vezes para o paciente, para definir. E por outro lado também essa questão de fraudes. Eu já sei que, por exemplo, quando você vai numa consulta médica que custa R$ 1.000, você pede 2 reembolsos de 500, isso hoje é uma fraude da pessoa física e tem executivos sendo demitidos por conta disso. E você fica marcado. Então aí você vai para um outro emprego e na hora que você vai entrar no convênio, eles não te deixam entrar, porque você está lá flegado como uma pessoa que fraudou reembolso. Então isso deve acelerar muito essa torneira da fraude ali do dia a dia que acontece, né? E aí eu falo, né? A nossa missão esse ano, como LogMed, a gente alterou nossa missão e visão. A gente está trazendo uma missão e visão muito mais atualizada, que faz parte do crescimento de qualquer negócio. Era uma visão antes muito focada em serviço, depois serviços mais salvar vidas, depois serviço mais salvar vidas, e agora a gente adiciona uma questão de ser um hub de negócio. A LogMed é um hub de negócio e um pilar estratégico para que os clientes possam definir estratégias comerciais, definir estratégias de canais. Então me passa um pouco, né? Você já deu a visão do mercado, já deu uma visão bem interna de como as coisas funcionam. Como a LogMed, então, hoje o CSC principalmente é um hub de negócios, é um hub estratégico. Qual que é o tamanho desse CSC? O que você movimenta ali de números? E esses inputs desses números, como é que eles chegam no cliente para esses clientes tomarem decisões, por exemplo? Perfeito, Danilo. A gente tem, assim, falando em números do nosso CC, a gente já atendeu mais de 65 mil cirurgias, tá? No Brasil inteiro, praticamente. Cotações ou Cirurgias mesmo, atendimento de pedidos, cirurgia? Pedidos. que às vezes uma cirurgia não começa com uma Sim, cotação, já depende do está contrato, negociado. mas a gente tem um alto volume de atendimento de cirurgias. A gente faz mais de 3 mil cirurgias por mês. Uhum. Dentro da cirurgia são todos esses processos. Então, hoje a gente tem uma relação muito íntima com os nossos clientes e de Confiança, isso que eu ia falar. exatamente, que a gente construiu ao longo do tempo, de mostrar para o cliente aonde que tá bom, quais são as oportunidades, o que a gente precisa trabalhar em parceria. Então, a gente consegue assessorar o cliente para que ele tenha uma relação até mais próxima com o hospital, com a fonte pagadora. Porque hoje, Danilo, a gente percebe que o mercado de saúde ainda é relação, né? Não é uma coisa fria e, pela minha experiência, eu não vejo que isso vá ser um dia uma coisa tão fria, como é um banco, como é Tá. alguma coisa assim. Isso é um insight A gente importante. precisa conversar. Então, assim, né, pelo que até que os outros entrevistados disseram, né, a gente precisa estar na ponta, a gente precisa conversar com o comprador, a gente precisa conversar com o cara do OPME, a gente precisa conversar com o cirurgião para entender o que está acontecendo, para ver se a gente está fazendo a coisa certa. Quando a gente fala de faturamento pendente, backlog, pending, é a mesma coisa. A gente tem que se relacionar com a central de guias, a gente tem que se relacionar com o faturamento do hospital, porque muitas vezes dentro do hospital, quando é um hospital menor, ainda a informação flui melhor. Quando você pega grandes redes hospitalares ou grandes convênios que já verticalizaram as suas operações, aquela informação se perde. Então, a célula A não fala com a B. Então, às vezes, a LogMed tem esse papel de dar a liga e mostrar para o cliente, ó, você falou com Esse aqui, mas esforço é é lá. totalmente relacional. Exatamente. Você precisa conhecer o CPF de quem está conversando contigo. Então, se você ajuda o hospital, se você ajuda o convênio e ajuda o teu cliente, a gente consegue, de alguma maneira, trazer todo mundo para a mesa. Então, é uma... Eu costumo dizer que é uma grande troca. A gente precisa do convênio, muitas vezes, para liberar o faturamento do hospital, mas o hospital também precisa da gente para fazer uma reversa rápida de uma cirurgia que ele está precisando para outro dia. O cliente precisa que a gente siga com os processos de pós também rápido. Então, a gente também tem a lição de casa. Quando a gente começou o projeto CSC, o que mais a gente ouvia era assim, poxa, você está me cobrando a autorização, mas você não fez o pós ainda. Então, tinha problemas estruturais, não de processo mesmo, até dos clientes, que muito do backlog, muito do pending foi gerado por ineficiência do próprio cliente. Então, de cara, a gente consegue organizar tudo isso
para poder chegar para o hospital e falar, olha, eu fiz o que você me pediu, dentro do SLA que a gente tem acordado, então me ajuda agora de volta, libera esse pedido, libera esse faturamento. E muitas vezes a gente vai até o hospital com o cliente. Então a gente faz reuniões, mostra para o cliente, ó, não sou o senhor da verdade, mas na minha visão, tá aqui tudo parado neste status. E aí a gente consegue começar um diálogo muito proativo e muito construtivo para a gente destravar. E aí gera empatia, aí você também percebe que você está falhando em alguns pontos, você também tem que corrigir. Então é uma troca bem interessante. A LogMed, por ser a bandeira branca, consegue representar. Então, se eu vou num hospital que eu tenho 3 clientes nossos sendo atendidos, eu já consigo falar dos 3. E os compradores, as pessoas que a gente se relaciona, até preferem. Eles até falam, poxa, não... a gente teve um caso bem interessante que um dos hospitais falou assim, pô, não dá pra LogMed tratar de tudo, porque cada hora vem um distribuidor ou vem... Aí a gente falou, pô, dá se for nosso cliente, né? Mas você vê, o próprio pessoal do hospital, como o tempo é curto e as coisas acontecem muito rápido, também não é má vontade do cara. O cara tem um tempo muito limitado, então... E é a mesma coisa que a logística. Ele prefere um carro da LogMed chegando do que 20 carros de distribuição. É a mesma coisa. Se uma Exatamente. pessoa pode ir lá advogar por mais de um cliente, são 3, 4 reuniões a menos que ele precisa fazer para resolver o mesmo assunto. Obviamente, e a gente está falando de reuniões operacionais mesmo, Sim. de mostrar pendência e tal. E, obviamente, que a estratégia de cada cliente está cuidando e a gente não tem nem acesso. Então, isso é muito legal no trabalho que a gente executa dentro da LogMed, porque a gente consegue agregar muito valor. Né? E cada ano era um problema, né? Antes era o problema da cotação que demorava, agora é do pende. Provavelmente no futuro vai ser algum outro problema que a gente ainda não está enxergando, mas a gente consegue ter essa relação próxima. E isso é o DNA da LogMed. Não é fazer um serviço de prateleira, é a gente entregar um serviço customizado que agregue valor ou trate uma dor do cliente específico, e cada cliente vai ter uma dor. Hoje é muito normal o represamento. Exatamente. Então, interessante que você... Primeiro que você respondeu muito bem a questão de ser um hub de negócios. Acho que ficou claro. Mas você trouxe uma palavrinha que eu já ia usar, mesmo se você não usasse, que é a palavra proativo. Porque o customer service, em sua essência, você confunde com call center, que você confunde com algo passivo. Eu mandei o e-mail. Eu produzi aqui o pedido, eu anexei e mandei o e-mail. Isso é um customer service que funcionou até 10 anos atrás. Hoje, se você não tem um customer service ativo, que conhece o mercado, que conhece as pessoas, que conhece as relações, você não adianta nada. Mandar o e-mail dentro do prazo acordado, mandar o e-mail dentro do seu contrato de trabalho, não significa que isso vai acontecer. Então, você falou algo muito importante. Às vezes, a célula A não conversa com a célula B dentro de um mesmo hospital ou dentro de uma grande rede. Se o operador da LogMed, que está no CSC, não tem essa noção ou não tem essa proatividade, ele vai ver a coisa acontecendo e não vai fazer nada. Não, eu fiz o meu papel. Tem que ter esse trabalho, esse esforço de conectar duas pontas que não estão se falando. É realmente um grande meio de campo. E isso, aí a gente já pula para um outro tópico. Isso a IA não faz, isso a tecnologia não faz ainda. Mas conectar pessoas que precisavam estar conectadas ainda carece muito do conhecimento humano e da proatividade humana. Como é que você acha, então, Rodolfo, que a gente já falou já um pouquinho de tudo, né? De como funciona o mercado, a retenção, tecnologia, agora essa questão relacional. Como que joga tudo isso num caldeirão, mexe e sai um CSC melhor? Seja em termos internos, prestando um serviço melhor para o cliente, ou realmente um setor que vai ter que se ajudar para melhorar. Porque isso a gente está falando de grandes mudanças. Mas a gente tem ainda gargalos minúsculos relacionados a processo, a senha de portal. Como é que joga tudo isso num caldeirão e sai melhor lá na frente? Danilo, pela minha experiência, eu penso o seguinte, a gente sempre tem que trabalhar, isso eu acho que em qualquer mercado, 3 grandes pilares. O primeiro é pessoas. A gente precisa ter gente boa com a gente comprometida, que sabe o que está entregando, que sabe o impacto dela, do trabalho dela na vida das pessoas. E treinamento, documentação do conhecimento, então a gente tem que investir muito tempo e muito esforço nisso. Um outro pilar é processo. Quando a gente fala de adotar uma IA, quando a gente fala de adotar robôs, automatizar certos processos, a gente precisa conhecer o nosso cenário atual. Será que a gente está atacando exatamente a dor que mais dói, digamos assim? Porque às vezes a gente vai dar um tiro e não é nem aquilo que o cliente esperava, nem aquilo que a gente
dói na gente atualmente. Então a gente precisa conhecer nossa situação, nosso cenário atual, para ter um roadmap de processo, o que a gente vai trabalhar, o que eu quero entregar lá na frente. E tecnologia. Aí, compondo pessoas, processos e tecnologia, eu acho que a gente tem a tríade necessária para a gente a cada dia dar um passo. E uma coisa muito importante, Danilo, não adianta a gente olhar esses três pilares e não escutar o cliente. Eu acho que, além disso, a gente tem que estar próximo do cliente, escutar a dor dele, entender o que está acontecendo. Às vezes a gente não vai ter a solução para a dor dele, mas a gente vai pensar junto com ele, a gente vai construir algo junto com ele. E a gente cresceu muito pautado nisso, né? Olha, eu não sei como fazer, mas a gente vai fazer de alguma maneira. Então a gente consegue mapear isso daí com o cliente, porque aí a gente consegue exatamente entregar o valor que o cliente está esperando. Então, com tudo isso, Danilo, eu acho que a gente consegue ser melhor a cada dia, entregar. Vai ter situações novas que acontecem, que a gente falou, nossa, isso nunca aconteceu, é um processo novo, é uma operadora nova que o cliente começou a atender e não estava, e aí a gente vai incorporando isso no conhecimento do processo. E um outro fator, Danilo, é levanta e vai, que a gente chama dentro de processo no Gemba, né? Vai ao Gemba, vai aonde a coisa acontece, vai ver o que está acontecendo, senta do lado do teu colaborador e assiste ele fazer uma rotina. Não seja um repassador de e-mail. Então, pega um problema e vai investigar a causa, dali vai sair N ações de melhoria. Então, a gente precisa vivenciar, a gente precisa literalmente botar a mão na massa, conhecer o processo, estar com o nosso colaborador, ir até o hospital, conhecer do hospital, porque a gente entendendo todo esse mecanismo, a gente consegue trabalhar melhor esses pilares que eu comentei. Rodolfo, muito interessante. Realmente é algo que o setor precisava. Não é à toa que hoje é uma unidade de negócio independente. Ela pode sim estar conectada à logística, mas ela pode ser de forma administrativa, né? Ou seja, o cliente pode ou não estar com a logística da LogMed. Também você pode prestar administrativamente, certo? O cliente pode ter a logística própria, pode estar até num concorrente, mas a parte administrativa de customer dá para fazer. Com É certeza. isso. A gente tem casos dentro do CSC que a gente atua com customer consignado e logística, que a gente é o 3PL e o last mile da Ou seja, é uma cesta cirurgia. de serviço, você faz um check ali do O que que eu você quer. quero contratar hoje? E tem Uhum. situações que eu faço como ou customer administrativo. Sim. São regiões que a LogMed não atende enquanto 3PL, mas a gente consegue fazer toda a gestão do fluxo da cirurgia. Então, o cliente consegue Legal. escolher mais profundidade, menos, qual produto da cesta ele quer contratar. Uma coisa que eu ouço bastante, tenho certeza que quem talvez não conhecia a essa altura do campeonato aqui no episódio está pensando que é a segurança de dados. Tá bom, mas eu estou terceirizando uma equipe que vai, boa parte do processo, ter acesso a dados sensíveis, nome de paciente, tabela de preço. E o CSC, pela sua estratégia, ele tem que trazer o quê? Produtividade, capilaridade, velocidade. Como então organiza essa parte de aonde eu consigo ter processos multitarefas e multiclientes para trazer celeridade e em que momento eu isolo, eu tenho times exclusivos para tratar uma estratégia específica? Como é que você organiza essas duas frentes? Esse é um tema, Danilo, muito oportuno. A gente precisa ter essa preocupação. Primeiro que a gente é regido pela LGPD, Uhum. né? Então a gente está em conformidade com a política de segurança de dados. E a gente tem como cliente, Danilo, os principais players do mundo. Então a gente passa por auditorias pesadíssimas todo ano. Então, assim, são 300, 400 perguntas que a gente tem que responder De todo acesso, ano né? sobre segurança, sobre como a gente usa a informação, como a gente descarta a informação. E a TI faz parte do nosso pool ali, né? A gente também cuida da TI. Então a TI apoia a gente muito nisso. Então, quando a gente falar de confidencialidade, de proteção de dados sensíveis, a gente está totalmente em Essa é a parte de conformidade. estrutura, é onde você tem que ter ali a segurança dos dados. Exatamente. Então a gente, tanto porque faz parte dos nossos valores, quanto a gente é auditado pelos clientes. Então a gente precisa estar em conformidade com Uhum. relação a isso. Em alguns momentos isso dificulta um pouco, né? Quando a gente fala de pós-cirúrgico, então eu coto para o Rodolfo, mas eu recebo um pós-cirúrgico com um número. Então, às vezes, fazer esse deparo, o mercado também, o próprio hospital, para fazer uma pré, ele não exige
dado sensível, mas para fazer um pós sim. Então, mas isso faz parte do nosso dia a dia. O amadurecimento também do Tem que mercado. passar por isso, mas a gente cuida, as bases são separadas, eu não misturo um cliente com outro. Algumas esteiras de produção existem para poder ter volume, mas Uhum. quando a gente fala mais de dados sensíveis, tabelas de preço, eu tenho time exclusivo, até por causa da especialidade de Sim. cada cliente. Então, eu preciso ter um colaborador mais especialista no A do que no B. Então, a gente faz toda essa mescla. Então, onde dá para a gente ter linha de produção para a velocidade, a gente implementa, mas aonde a gente tem que ter uma análise crítica mais profunda, uma questão um pouco mais personalizada, normalmente a gente tem times exclusivos. Isso é bastante importante, porque a pergunta é, mas tudo bem, e como é que você opera a minha tabela de preço? E falando em preço, isso é algo interessante. A gente já explorou bastante a parte operacional, como é que faz uma cotação, como é que atua no dia a dia para melhorar questões de retenção e comunicação. E qual é a autonomia de um terceirizado do CSC em negociar preço? É uma tabela que você segue fielmente? Existe um range de negociação? Varia de cliente para cliente? Qual é a autonomia quando se contrata um CSC da LogMed? Como que é o processo padrão, Danilo? A gente tem as tabelas de preços dos clientes, tá? Então eles nos passam, a gente não tem autonomia de negociação de preço, então a gente segue à risca o que o time de vendas normalmente ou de Tá. marketing do cliente nos passou. E toda vez que algum hospital requer um desconto, ou, enfim, mandou uma ordem de compra errada e a gente pegou e falou, ó, tem que corrigir, mas dependendo do valor, às vezes ele não vai corrigir, a gente escala o cliente, normalmente para a área de pricing, ou tem uma área específica que vai fazer esse tipo de análise, e a gente sempre tem o respaldo do cliente, se vai conceder um desconto ou não. Então a LogMed, ela segue à risca Tá. o modelo determinado. Algo que você falou no começo do episódio que também acho que vale a pena clarificar, que a relação com a equipe de vendas do contratante se torna uma relação assim muito próxima. É praticamente uma venda a quatro mãos. Como é que funciona isso? Porque eu imagino que os clientes eles têm um customer service interno, que às vezes divide com a própria customer service da LogMed, e você tem ali a tríade que é o vendedor, que é o externo. Como que triangula essas informações? Hoje a gente tem clientes que a gente faz o processo de customer consignado 100%, ele não tem dentro de casa, Uhum. e tem clientes que a gente tem divisões. Então, eu atendo o hospital A, ele atende o B, Tá. né? A gente não tem dentro do meu... Conflito de hospitais. Exato. Eu faço o pré, você faz o pós. Aí Não, a não gente funciona. aí não iria funcionar muito Uhum. bem. A gente até conversa isso com os clientes. E a nossa relação com o time de vendas é extremamente íntima, né? Porque assim, a gente brinca que a meta de vendas deles é a nossa. Então, quando a gente chega em períodos de fechamento, a nossa visão para vendas do que está na fila de faturamento, do que está parado, a gente consegue fornecer um mix de informações que ele consegue ir lá. Poxa, então hoje eu vou lá no hospital A bater na porta porque eu quero mais tantos mil para poder compor meu número. Então a gente fala o tempo todo com vendas. Isso eu estou falando na parte já de faturamento, mas quando eu faço cotação pré, a nossa missão, quando a gente levanta de manhã, é transformar uma cotação pré em pedido. A gente quer que aquela conversão cirúrgica aconteça, Aumente. aumente para o cliente. Então a gente tem trabalhos com o time de vendas de mostrar, ó, essas cotações eu ainda não tive desfecho, nem positivo e nem negativo. Será que não tem um concorrente teu entrando lá? Você está percebendo algum movimento? O teu médico A normalmente fechava esse mix de produto, agora ele está pedindo menos. Será que ele não está... Então a gente consegue Isso é ouro, assessorar. isso é ouro. É ouro? Eu não sei nem se o mercado tem a maturidade suficiente ainda de depurar esse nível de informação. E a gente consegue assessorar, Danilo. Teve um caso muito bacana que eu conto para todo mundo, que é, a gente tem um cliente que atendia um convênio específico, e era um pacote de uma cirurgia. Uhum. E nesse pacote, a composição do pacote era limitada a X produtos. Tinha que ter 10 produtos lá dentro. E tinha um médico que usava 13, 14 e acabava gerando um excedente. E dentro do pacote, a gente não conseguia descaracterizar o pacote. Então, Tá. a margem do cliente diminuía, porque ele tinha que pegar esses 3 excedentes e botar dentro do preço do pacote. E aí a gente chamou o cliente para entender, olha só, o médico A Tá onerando tá, aqui. tá, tá fora do pacote. O que Hã. está acontecendo? E a gente, junto com o cliente, foi investigar. Esse médico operava pacientes mais idosos. E quando ele abria o paciente, ele precisava, enfim, eu não sei o termo técnico, mas ele precisava costurar mais esse paciente, porque ele era idoso, a pele era mais frágil e tal. Olha Então ele só. acabava consumindo mais. Então a gente olhou e falou:
não tem desvio técnico. Uhum. Para o perfil que ele está atendendo, é isso. Então, quando ele operar, a gente sabe que ele vai usar um pouquinho Muito a mais, interessante entendeu? esse exemplo. Então, a gente tem uma base, Danilo, de conhecimento muito bacana. Então, a gente consegue assessorar produtos que não estão pagando. Ó, você está mandando, mas não está pagando. Vamos já bonificar esse produto para a gente não parar faturamento ou a gente vai ter Aham. algum trabalho? Então, a gente consegue dar insights. Tem um caso bem interessante também, que normalmente em algumas linhas, quando a gente recebe uma cotação pré, a gente recebe já qual é a opção do hospital para o cliente que a gente está atendendo. Então, o nosso cliente vinha lá como segunda opção ou terceira. E aí, com a velocidade de cotação, a gente conseguiu converter muitas cirurgias que o nosso cliente era a segunda opção para a primeira, Ou seja, porque respondeu primeiro. porque respondeu primeiro. Então, a nossa meta interna lá, ó, quando chega a segunda ou terceira opção, prioridade, porque a gente precisa resgatar. Porque quando você é a primeira opção, a tendência é que o hospital feche com você, Aham. né? Agora, a Você tem que dar oportunidade. alguma coisa diferente. Exatamente. Então a gente começou a fazer esse trabalho e a gente tem um sistema de gestão de cirurgias que nos permite isso. Então a gente faz todo esse controle. Então a gente consegue ter visão do que está acontecendo, até quando eu tenho que responder. Então a gente consegue ter todo o nosso worklist, nosso Kanban já mapeado. Então a gente consegue entregar. E foi bacana que a gente voltou para o cliente e falou: ó, tá vendo o que você ia perder? Em 3 meses a gente botou na mesa para ele assim uma grana, né? Então, isso são coisas que agregam valor, que muitas vezes, quando o cliente tem esse customer interno, por ser muito ilhado, às vezes é aquilo que você comentou, Danilo. Poxa, eu preciso mandar o e-mail até 6 horas da tarde para gerar documentação Uhum. e fazer aquele, né, ter aquele dossiê. Mas a gente vai muito além do dossiê. A gente vai fazer o dossiê também, mas a gente quer que o dossiê gere qualidade, gere valor. A gente vai atrás. Se precisar do dossiê para provar que eu mandei, tá aqui. Mas a gente não quer só provar que a gente mandou, a gente quer ir atrás, cobrar, ver o que está acontecendo, trazer literalmente esse Aí retorno. você me complica, porque daí o apresentador fica animado, entendeu? Vai ficar difícil eu manter a minha imparcialidade, porque de fato, isso pra mim, se eu não estivesse hoje na cadeira da LogMed, estivesse na cadeira de qualquer cliente que contrata o CSC da LogMed, isso pra mim é ouro, você reverter cotações onde você é a segunda opção, você reverter uma retenção, isso é realmente ouro. E aí, vamos estender um pouco pro fim da cadeia. Eu quero que você explore ainda no tempo que nos resta, 2 pontos que geralmente finaliza. Você tem uma questão ainda administrativa, que são daqueles pedidos que ficam represados. Passa o ciclo de cirurgia de recebimento já é longo, de 150 a 200 dias. Mas vai ter uma série de pedidos porque por conta de erros, erro humano, algum desvio no processo, ele vai ficar ali pendente 4, 5, 6 meses, anos. Como resgata essa cauda longa de pedidos que vão parando? É algo que nenhum gestor quer dar baixa na contabilidade, porque às vezes são milhões ali para você dar baixa. E também o papel da equipe de consignado em tudo isso, para fechar esse ciclo, né, de serviços. Perfeito, Danilo. Tem uma frase que eu usava quando eu era de comercial dentro do hospital e a gente tinha falhas operacionais que o convênio não queria pagar. Eu usava uma frase que eu trago isso hoje para a LogMed e falo isso com o cliente. O fato da gente ter algum desvio administrativo ou burocrático não remove o fato que a gente atendeu o seu doente. Sim. O seu paciente foi tratado, ele recebeu, né, aquele plano terapêutico, aquele procedimento. Então, assim, ok, teve uma falha administrativa, mas o seu doente tá Uhum. ok, esperamos que ele esteja bem. Então, a gente sempre vai com esse discurso. Isso é um discurso animador, porque mesmo com falha operacional, a gente tem que mostrar o que está feito, o que não está feito. Então, a gente organiza isso para uma negociação. Provavelmente vão ter que sentar na mesa e dar um desconto, mas existe a pertinência do uso. Isso é o mais importante. Então, a gente consegue mostrar que mesmo com uma falha, teve a pertinência do uso. Isso é um bom ponto de partida, tá, Danilo? E muitas vezes, quando a gente assume projetos de backlog ou de faturamento pendente, lá de processos de 2005, 2006, 2005? às vezes a gente já conseguiu tratar, mas assim, é muito complicado, Vamos né? falar de 2015, eu até acredito. Né? E assim, a gente tem casos, Danilo, que o cliente que contratou a gente para tratar não consegue mostrar para a gente que houve uma cirurgia. Então, nem a pertinência a gente consegue ter do uso, né? Se foi Uhum. tratado, qual foi o desfecho daquele doente. Então, a gente tem todo esse método para trabalhar. E aí, obviamente, contas mais antigas a gente tem problema. E o consignado hoje, Danilo, ele pra gente é uma fonte muito importante de informação. Porque quando a gente atende uma eletiva, o consignado, nas auditorias de consignado, também dá uma olhada na eletiva. Porque às vezes está misturado. Às vezes eu posso ter. Acontece muito com frequência.
repasse entre pacientes. Às vezes o material, às vezes o hospital comprou um material para uso em determinado convênio e está consignando o nosso mesmo material. Como é que faz o tracking disso, né? Para quem não Exato. entende, eletiva é a cirurgia do paciente agendada ali. Sai um Exatamente. kit para o Rodolfo e esse kit é desviado para o Danilo, ou um pedaço dele é desviado para o Quebra Danilo. em 2 e 3 procedimentos. Então, o consignado dentro do hospital, ele consegue identificar esse tipo de situação. Uhum. Não é algo fácil de fazer, mas ele estando dentro do hospital, ele fala: poxa, mas ó, essa eletiva que na nossa reversa não voltou, deveria estar aqui. Então, ele é o nosso agente que, se não voltou na Sim. reversa, ou o hospital entrega ou ele usou em alguém. Então, ele consegue nos apoiar tanto no consignado, identificando o not found, e foi o que eu Esse é o comentei. tipo de coisa que atrás da cadeira você não descobre. Não Porque descobre. fiscalmente falando, teve uma saída para o Rodolfo. O que aconteceu lá? Você vai mandar um e-mail. Normalmente, quem pediu o material para entregar não é quem recebeu. E Sim. quem recebeu não é o cara que vai faturar esse material. Então, as células estão desconectadas, né? Se baseia no gasto de sala. Mas espera aí, às vezes o cara deixou de anotar alguma coisa no gasto de Sim. sala. A gente precisa ter segurança no processo. Então, o consignado consegue ter essa entrada tanto nos materiais consignados para a gente identificar o not found. Uhum. E o not found hoje, Danilo, no passado era assim, eu queria saber quanto faltou. Não, não, não. Quanto faltou, tá claro. Mas por que faltou? Quem usou? Eu acho que essa é a pergunta do milhão que o nosso consignado hoje consegue explorar. Ok, faltou o material A, mas ele foi usado no paciente Danilo. Poxa, o paciente Danilo eu nem entreguei. Então, Uhum. será que fazia parte do nosso escopo de trabalho? Está dentro do escopo do cliente? A gente tem que ir atrás dessa documentação. Às vezes, na ponta, o consignado não consegue obter essa documentação no momento, mas ele consegue retroalimentar o nosso customer para a gente começar o processo de Sabe cobrança. aonde o que aconteceu. Exatamente. Então, a informação a gente tem e vai começar a correr Entendi. atrás, né? Olha, é bastante interessante, porque é o que você falou, acho que a primeira etapa é uma etapa de saneamento. Contagem. Tinha 10, tem 5. Ok, agora vamos atrás desses 5. É faturamento pendente, é produto que foi usado em outro paciente. E tem a questão também, acho que da validade de produtos, né? De você segregar produtos ali que estão perto da validade. Porque, mais uma vez, né? É algo. No episódio anterior com o Landim, a gente falou já dos equipamentos, que o Brasil é um dos únicos países que o equipamento é da indústria e não do hospital. E a mesma coisa estoque consignado. A indústria coloca dentro do hospital o estoque, mas é ela que tem que gerir de fato ali o lote e validade dos produtos. Por mais que o hospital tenha, obviamente, uma responsabilidade conjunta, ninguém quer usar um produto com a validade expirada, é a indústria que é penalizada, né, de manter estoques de validade. Isso também imagino que é um segmento importante do consignado. Tem muita segregação? Tem muita Tem. segregação, muitas vezes não só por vencimento, né? Mas às vezes, e obviamente o vencimento é o carro-chefe, a gente tem que ficar muito de olho, né, nesse tema, porque a gente trabalha, além de OPME, a gente trabalha com implantáveis, né? Sim. Então, pô, se implantou algo vencido dentro de um paciente, a repercussão, provavelmente o resto da vida você vai precisar monitorar esse paciente, né? Porque você não vai abrir o Sim. paciente de novo, retirar e tal. Então, a gente tem esse tema, mas a gente também faz um trabalho qualitativo. A gente inspeciona o produto do cliente para ver se o hospital está armazenando em local adequado, com controle de temperatura, longe de umidade, se está empoeirado, se está avariado. Então, a gente também faz uma auditoria nesse material e reporta para o cliente, ó, o hospital não está guardando seu material como deveria. Dá uma olhada lá, conversa com ele, porque isso pode gerar um incidente, uma não conformidade ali no futuro. Então, o nosso consignado tem toda essa responsabilidade. Tem local, Danilo, que o nosso consignado até organiza a prateleira do hospital do que vai vencer primeiro, mais para a ponta. Para o hospital não tem nem o trabalho de ter o que vence antes é o que sai antes, entendeu? Então, a gente arruma até para ele assim. Então, é um trabalho muito personalizado que quem é da área sabe fazer. Não adianta você contratar uma empresa de inventário que conta cadeira e mesa e vai contar um Sim. consignado. Provavelmente ele não vai fazer o mesmo trabalho que a gente faz. Rodolfo, foi muito legal, o papo passou voando. Obviamente, quando, né, a gente tem alguém da própria LogMed, eu fico pensando como que vai ser conduzido o assunto, mas acho que a gente conduziu de forma muito imparcial e principalmente de forma didática. Tenho certeza que as mensagens que a gente recebe, o que é CSC, o que é Customer Service, o que vocês fazem, foram respondidas hoje de uma maneira assim muito clara, muito imparcial, que eu acho que é o mais importante para manter a idoneidade do produto que a gente faz aqui, que é o OPMEcast. Te agradeço pelos insights, até pela refrescar algumas coisas que a gente precisa relembrar às vezes. E vou fazer um jogo de palavras rápido, você responde com uma frase, uma palavra que te vem em mente, tá bom?
OPME, Uma parte essencial da vida do hospital. logística, Uma parte hum, muito essencial, porque sem a logística nada acontece. tecnologia, É meio, a gente precisa usar a tecnologia para alavancar o que a gente já mapeou que quer que aconteça. customer service, É uma forma da gente literalmente organizar a casa e conseguir dar fluidez na informação. saúde suplementar brasileira. Tem um papel importantíssimo, porque sem ela a gente não teria saúde no Brasil. Beleza, Rodolfo. Obrigado. Se quiser deixar aí algum recado final, aquela câmera ali é sua. Ah, Pode só falar. agradecer, né, de estar aqui hoje, como eu comentei, é uma honra, né, várias pessoas com gabarito passaram por aqui, para mim sou um privilegiado de estar aqui hoje com vocês. E assistam ao primeiro É, cast. exatamente. Excelente para você que ficou até o final do episódio também, meu muito obrigado. Fica ligado no LinkedIn, no YouTube da LogMed, que a cada 15 dias um episódio novo para você. Até lá.